Fala pessoal, tudo bem? Olha só, agora a gente vai começar um módulo aí de operações entre arcos, tá? E aí, nesse novo capítulo, a gente tem que ter o seguinte critério em mente, tá? A ideia aqui é poder trabalhar seno, cosseno e tangente, ou seja, as linhas trigonométricas de arcos que a gente não conhece, a partir de arcos que são conhecidos, ou seja, os arcos notáveis, tá? Então, por exemplo, quanto seria o seno de 75 graus? Bom, a gente não sabe a princípio, né? A princípio, 75 graus não é um arco notável. Então, eu não sei quanto é que é o seno e cosseno de 75. Mas o 75 a gente pode escrever como sendo 45 mais 30. Opa, 45 mais 30, 45 é um ângulo notável, o 30 também. Então, a ideia é essa, tá, pessoal? A ideia é aprender aqui a manipular a operação entre arcos para poder trabalhar com arcos que nós conhecemos. Bom, para isso, a gente vai utilizar algumas fórmulas, tá? Cuja dedução não é simples. Então, eu vou partir direto para essas fórmulas e eu vou com vocês aqui falar de alguns artifícios conhecidos e famosos para você decorar. Por exemplo, Felipe, como é que eu faço o seno de uma soma ou subtração de arcos? Bom, você vai pegar o seno do primeiro arco vezes o cosseno do segundo. Aí, se for uma soma, você vai somar seno do primeiro vezes, seno do segundo vezes cosseno do primeiro, tá bom? Então, ó, tô adicionando seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Se for seno de A menos B, aí fica seno A cosseno B, menos seno B cosseno A, beleza? Basicamente é isso, tá? E aí, tem aí uma frase famosa para você decorar isso aqui, né? A gente fala aqui, seno de A mais B, ou seno de A menos B, é igual a seno A cosseno B, seno B cosseno A. Então, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Então, minha terra tem palmeira onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Tudo bem? Então, geralmente isso aí é uma frase mais musical aí para você decorar essa relação. Se está somando, você soma. Se está subtraindo, você subtrai. Show? Tá, vamos agora para a segunda relação, que é o cosseno da adição ou subtração de arcos. Aqui, em relação à adição e subtração, eu quero que você tenha em mente o seguinte. No seno, você acompanha esse sinal. No cosseno, você vai inverter, tudo bem? Então, esse cara aqui, ó, cosseno de A mais B vai ficar cosseno A cosseno B menos seno A seno B, tudo bem? Se for cosseno de A menos B, vai ficar cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Ou seja, esse cara é o famoso cossa, cossa, senta, senta. Já ouviu falar disso? Pois é. O pessoal geralmente chama desse cara de cossa, cossa, senta, senta, tudo bem? Aqui a gente fala assim, ó, coça, coça, change, senta, senta. Change vem de trocar, porque você troca esse sinal, tá? Se é mais, fica menos. Se é menos, fica mais. Então, coça, coça, senta, senta. Aí tem outras frases, o pessoal é criativo aqui. E aí tem o melhor para mim de todos, que é a tangente, tá? A tangente de A mais B, ou a tangente de A menos B, ela vai ser tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Se você fizer a subtração, tangente de A menos B, vai ficar tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então, o sinal aqui em cima acompanha e o sinal aqui embaixo troca, né? Eu gosto da relação aqui porque o pessoal tem uma frase que é interessante, que é assim, ó. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, tá? Essa daí é a mais famosa. Geralmente o pessoal lembra aí com mais afinco dessa frase do tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, tudo bem? Quando eu faço a negação, é porque eu estou justamente invertendo esse sinal aqui, tá? Enfim, deixar essa bobeira de lado aí para você decorar essas relações. Vamos fazer exemplos, vamos mostrar isso aí com números, vamos aplicar isso. Seguinte, ó, imagine que eu queira calcular o seno de 105 graus. Bom, a gente não sabe de cabeça quanto é o seno de 105, tá? Se você sabe, parabéns, eu não sei. Bom, 105 graus eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Eu posso falar que 105 graus é seno de 45 graus mais 60 graus. Olha que maneiro. E aí eu caio numa adição de arcos. Isso aqui é seno de A mais B. E como é que fica isso? Fica seno do primeiro, então vai ficar seno de 45, vezes cosseno do segundo, cosseno de 60, mais seno do segundo, ou seja, seno de 60, vezes cosseno do primeiro, ou seja, cosseno de 45.
Então vai ficar seno A cosseno B mais seno A seno B. Tudo bem? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Beleza, vou substituir aqui os valores que a gente conhece. Quanto é que é o seno de 45? É a raiz de 2 sobre 2 vezes. Quanto é que é cosseno de 60? Cosseno de 60 é igual a 1/2, né? Mais. Quanto é que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2 vezes. Quanto é que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Então, fica raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Tudo bem? Então, acabei de encontrar aqui o seno de 135 graus. Beleza? Vai ser essa coisa horrorosa aqui. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Tá dominado? Resolvi o primeiro exemplo, tá aí a solução do primeiro exemplo. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Cosseno de 15 graus. Caraca, 15 graus, Felipe, é 15 graus. Como é que eu posso chegar nesse 15 graus a partir dos ângulos notáveis? Eu posso falar que cosseno de 15 é igual a cosseno de 45 menos 30. E 45 menos 30 dá quanto? Dá 15 graus. Show de bola. Tá, mas como é que fica cosseno quando tem uma subtração aqui, né? É o cossa cossa, então cosseno de 45 vezes cosseno de 30. Change, ou seja, troca esse sinal, fica mais senta. Então, seno de 45, seno de 30. Beleza, galera? Então, a gente tem o seguinte, ó. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 vai ficar 1/2. Então, olha só que maneiro. Esse cara vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Aí o pessoal fica assim, caraca, Felipe, deu a mesma coisa que tinha dado o outro, né? Vai dar sempre isso? Não, não vai, galera. Deu a mesma coisa porque 15 graus, né, e 105 graus, eles têm uma relação aí, beleza? Quando eu faço esse cara aqui, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 fica raiz de 3 sobre 2, mais seno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 30 igual a meio, fica a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ali, né, ficou 45 mais 60. Então, ficou seno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 ficou 1/2, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Tudo certo, galera, tudo dominado, tudo tranquilo. Estou fazendo só exemplos aqui, tá? Vamos agora para a nossa última relação, da tangente. Então, eu tenho tangente de 45. Bom, tangente de 45 vai ficar assim, ó, tangente de 45 mais 30. Aí isso aqui vai ficar tangente de 45 mais ou menos, ó, acompanha, tá? Mais tangente de 30 sobre 1 menos, troca, né? Tangente de 45 vezes tangente de 30. Aí você vai fazer o seguinte, ó, tangente de 45 é quanto? É 1. Vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 3 sobre 1 menos 1 vezes raiz de 3 sobre 3. E aí, pessoal, vai dar um trabalho aqui, tá? Porque você vai ter 1 mais raiz de 3 sobre 3 sobre 1 menos raiz de 3 sobre 3. Isso aí vai dar algumas operações, beleza? E se você manipular isso aí com afinco e dedicação, esse cara vai dar 2 mais raiz de 3. Eu vou deixar assim direto, tá? Só para não ficar racionalizando aqui, mas a ideia é que você vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 3 sobre 1 menos raiz de 3 sobre 3. Aí você racionaliza, multiplica por 1 mais raiz de 3 sobre 3 em cima e embaixo. Vai fazer distributiva e aí você vai chegar nesse ponto aqui, no 2 mais raiz de 3, tá? Mas o importante para mim era aplicar essa relação de tangente para essa adição de arcos, tudo bem? Aqui o sinal acompanhou, aqui o sinal inverteu. Então, pessoal, 3 relaçõezinhas aí, que são as relações mais importantes, tá? A gente teve o seno de A mais B, então vou até tentar circular esses caras, só para ficar destacado aqui, né, pra gente. Então, eu tenho cosseno de A mais B, cosseno de A menos B. Vou fazer a mesma coisa aqui para o seno. Então, tenho o seno de A mais B e o seno de A menos B. E a gente fez também para tangente. E agora, toda vez que você se deparar com um ângulo que não é notável, né, que você não está habituado a trabalhar, o que você vai fazer? Você vai pegar esse cara
e você vai tentar se perguntar, poxa, será que dá para escrever ele como a soma ou a subtração de algum arco que eu conheço? Se der, você pode trabalhar com essas três relações, beleza? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês e até a próxima.